Alguma vez você teve a sensação de alguém não ter gostado de um presente que você deu? Caso você tenha vivido essa experiência, certamente você ficou muito constrangido. A Bíblia fala de duas pessoas que presentearam a Deus, mas uma delas não teve o seu presente aceito. A gente vai falar sobre isso hoje aqui na Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo. Aqui estamos, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom servir a Deus na companhia de vocês. A gente se sente feliz de saber que tem pessoas que se interessam pela palavra de Deus. A você promessista, a você evangélico de outra denominação, a você católico, a você espírita, espiritualista ou até mesmo ateu. Sinta-se abraçado. Essa casa, esse momento é seu também. Que Deus lhe permita crescer na graça e no conhecimento através do estudo da sua palavra. Nós vamos conversar na lição bíblica de hoje, a lição bíblica de número 5 da série Origens, onde estamos estudando sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, cujo significado é começo, início, princípio. E na lição de número 5, nós vamos conversar sobre o tema Uma Oferta ao Senhor. Essa ideia de oferta na Bíblia, ela aparece a princípio no Antigo Testamento, aparece no sentido de presente. Todas as vezes que alguém entrega algo para Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, essa era a ideia de presentear ao Senhor. E na história dos começos, lá no livro de Gênesis, nós vivemos dois personagens conhecidos, não somente no meio religioso, que se chamavam Caim e Abel, filhos dos primeiros seres humanos que habitaram nessa terra, filhos de Adão e Eva. E esses dois personagens, eles ficaram conhecidos por causa de ofertas que entregaram ao Senhor. Um entregou uma oferta, um presente no caso, que Deus aceitou, o outro entregou uma oferta que Deus não aceitou. Isso se tornou um problemaço, porque a partir dessa situação ocorreu o primeiro homicídio da face da terra. Isso mesmo. Aquela história que a maioria de vocês certamente já ouviu. Caim matou Abel. E a gente vai conversar, a gente vai entender como isso aconteceu, a gente vai revisitar o texto na palavra do Senhor, a gente vai extrair lições espirituais, porque não basta interpretar o texto necessariamente, ele precisa fazer sentido para a gente. E o próprio Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então não basta interpretar a teologia do texto, a gente precisa aplicá-lo na nossa vida. Então estes são os dois desafios, entender o texto, entender o que significou naquela época e aplicá-lo à nossa realidade. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a participar desse momento, prestando muita atenção, abrindo sua Bíblia, tecendo seus comentários aqui no chat. Por favor, comente. O seu comentário é muito bem-vindo, deixando o seu joinha e compartilhando esta programação. Lembrando a todos que o tema de hoje é uma oferta ao Senhor. Estudo do livro de Gênesis, mas precisamente da história de Caim e Abel. E a nossa lição, ela sempre sugere um texto básico que eu gostaria de ler para vocês, registrado lá no próprio livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. É o primeiro texto para a gente pensar a respeito do assunto. Mas, como de costume, eu não vou conversar com vocês sozinho. Deus sempre nos traz alguém para nos acompanhar. E hoje nós temos a grata companhia da missionária Anne Gabriele. Missionária Anne Gabriele serve a Jesus Cristo na Convenção Litoral e Leste Paulista, é líder da igreja em Mongaguá e também serve a Jesus em Santos, num projeto de plantação.
Ela é missionária aqui do litoral sul de São Paulo, para quem não conhece a geografia aqui do nosso estado. A missionária também, ela exerce a função de secretária da mesma convenção que eu citei, Convenção Litoral Leste Paulista. Na realidade, é minha companheira de trabalho. E eu me sinto muito honrado quando eu soube que ela foi escalada para participar aqui dessa programação. Missionária, seja muito bem-vinda. De imediato, por favor, manifeste suas considerações ao pessoal de casa. O pessoal de casa quer ouvir a sua voz. E após essa consideração, já diga para a gente qual é a sua expectativa em relação à lição bíblica de hoje. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer estar aqui, né? Quero cumprimentar os nossos irmãos em casa que estão nos assistindo. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra servir ao Senhor participando da Escola Bíblica Especial. Eu também queria aproveitar a oportunidade, se me permite, mandar um abraço para os nossos irmãos da Convenção Litoral e Leste Paulista, que eu tenho certeza que está nos acompanhando, e dizer que o nosso coração é de muita alegria mesmo, de estar servindo aqui. E o tema de hoje é uma oferta ao Senhor, é uma oportunidade da gente aprender à luz da Bíblia como agradar a Deus, né? A gente vê assim, todos nós queremos alcançar o coração de Deus, queremos apresentar uma oferta, né? E Caim e Abel fizeram isso. Ambos, de alguma maneira, queriam ofertar ao Senhor. Mas quando a gente vai presentear a Deus, fazer uma oferta ao Senhor, a gente precisa levar em consideração o que Deus quer. Como que a gente vai alcançar o coração de Deus? E não a nossa maneira, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de, segundo a palavra de Deus, compreender isso. Muito legal, né? Você está falando aí a ideia de ofertar a Deus em forma de presente, como eu mencionei aqui no início, né, missionária? E o presente ideal é aquele que faz o presenteado se alegrar. Sim. A pessoa educada que recebe um presente, via de regra, ela demonstra o mínimo de alegria, né? Mesmo que ela não goste do presente. Mas o presente bacana, o presente bom, é aquele que atende à necessidade de quem está sendo presenteado. Então, foi muito legal você ter trazido à tona essa questão. Caim e Abel estavam ofertando ao Senhor, mas o presente não diz respeito a quem está presenteando. Mas a quem recebe. Mas a quem recebe. Isso é muito legal. A gente vai conversar, a gente vai tentar entender por que que a oferta de um foi aceita, por que a oferta de outro não foi aceita, como Deus é amor, misericordioso, por que que Deus não quis receber a oferta de um? Será que aconteceu algum problema que a gente não consegue interpretar lendo rapidamente o texto? A gente vai tentar entender, esse é o nosso desafio, e isso vai aplicar, né, missionária? Porque a gente, na nossa vida, a gente tem o dever de presentear a Deus também, né? A gente presenteia a Deus com nossos sentimentos, com nossos talentos, os nossos dons. A gente presenteia a Deus de muitas maneiras, mas o X da questão é como presentear a Deus de uma maneira que agrade o seu coração. Então a gente vai conversar a respeito desse assunto. Como presentear a Deus, como ofertar a Deus. Lição bíblica na mão, eu estou com a minha lição aqui, a missionária está com a lição dela, e a gente vai ter aqui o nosso bate-bola, vamos assim dizer, né? Sim. As nossas trocas de ideia. Fique à vontade, missionária, para me interromper, tá bom? Quando entender que deve interromper para fazer o seu comentário, mas eu vou desde já provocar você para responder as perguntas aqui da nossa lição, né? Tá bom, minha querida? Uhum. Vamos lá. Primeira pergunta, que vai aparecer aqui na parte de baixo da tela, que diz o seguinte: quais são as principais diferenças entre os dois primeiros filhos de Adão e Eva? Adão e Eva, missionária, tiveram outros filhos. A Bíblia diz que Eva gerou filhos e filhas, né? Mas os mais conhecidos são esses, né? Foram os primeiros, né? Sim. Já foram concebidos, né, no período pós-pecado. Adão e Eva já não estavam no Jardim do Éden. Eles não viveram a experiência do paraíso, como seus pais vivenciaram. Então, eles estavam fora ali do jardim. Então, começaram a experimentar a terra do jeito que nós experimentamos. Mas a lição bíblica, nos seus comentários, ela apresenta algumas diferenças, né? Algumas diferenças desses dois personagens. Se você puder compartilhar com a gente o que é que a lição fala a respeito, para a gente poder, desde já, queimar neurônio sobre o assunto. Sim, embora esse texto, assim, ele não é muito longo, mas quando a gente estuda, ele passa muita informação para a gente consegue aprender muita coisa deles, né? Primeiramente sobre o nascimento deles. Quando a gente vê o nascimento de Caim, a gente consegue entender, até pelo nome que é dado a ele, sobre a alegria da mãe, né, de Eva ter. Apesar que a Eva tem ele já com dores de parto, né? Ela já tem ele nessa ideia pós-pecado, né? No sofrimento, mas a gente consegue ver a alegria que ela tem. Tanto que o nome Caim, o significado é adquirido do Senhor, né? Só um instantinho legal que você está falando aí. Então, assim, a Eva pôde experimentar
as primeiras contrações com Caim. Mas Caim. como disse Jesus, a mãe, quando tem a criança, você é mãe de 3 filhos, eu sei, ela esquece das dores de parto. Totalmente. Então parece que essa é a ideia, né? Quando Sim. Eva, mesmo fora ali do reduto de proteção do Éden, quando ela tem Caim, ela está tão alegre que o nome dele é dado dessa forma. Qual é o significado mesmo? Adquirido do Senhor. A ideia que eu tenho é exatamente essa, né? Tá como mãe, como você falou, eu tenho os meus filhos e eu vejo que Eva, ela estava feliz, né? E ela coloca esse nome dele, é um filho muito querido. E passado alguns meses ali, acredito que não diferente, ela tem Abel, que ela já coloca um outro nome, né? Que a gente tem alguns significados ali, que pode ser sopro, vapor, ou também fraqueza ou vaidade, né? Os teólogos não entram muito em um consenso sobre isso. Mas dá uma ideia também, assim, Clara, ela amava, mas algo muito mais sopro, rápido, algo mais assim, né? E a gente não entende o porquê que ela deu esse nome para eles, mas a gente consegue já relacionar a ideia da vida mesmo, né? Que o Senhor, ele dá a vida, né? E a vida é um sopro. Verdade. E assim, é legal porque hoje em dia, né, talvez isso não tenha muito significado, a questão da etimologia dos nomes, né? A gente ouve o nome bonito, coloca no filho, né? Só que no passado, né? Tinha todo um porquê. Tinha, as pessoas assim, elas expressavam, né, os seus sentimentos nomeando os seus filhos, né? Então os filhos, quando recebiam o nome, dizia muito respeito ao que estava acontecendo com o pai ou com a mãe. Então você falou bem, né? Eva sofreu aquela decepção por causa do seu pecado, pecado do seu marido, teve que sair, teve que experimentar as dores deste mundo, mas Caim vem como um alento. Caramba, legal, olha aqui a criança, olha aqui, parece ter os olhos do pai, tem a sobrancelha da mãe. Eu acho que deve ter sido uma sensação. Você tem 3 filhos, eu fico imaginando você, né, quando teve seu primeiro filho, né, a empolgação, né? Não, e filho é muito bom. E aí eu penso, ela saindo exatamente dessa situação ali do pecado, sendo expulsa do jardim, e ela é abençoada pelo Senhor através de um filho, né? Eu acredito que a alegria dela ali foi muito grande. Ela pega a criança no braço, né, do lado ali do seu marido, olha aqui, o adquirido do Senhor, foi o Senhor que me deu. Então, assim, uma coisa interessante, mais pra frente vai falar aqui que Caim, ele cometeu um homicídio, ele assassinou o próprio irmão, mas assim, o contexto de vida dele era um contexto favorável, porque ele foi bem aceito pela mãe e pelo pai, não houve uma rejeição, né? Isso, e a gente vê até pela criação de ambos, né? Adão passou muito bem para os filhos, né? Tanto que cada um a gente consegue ver que acaba indo para uma profissão, seguindo um caminho e sempre na ideia de cuidar mesmo daquilo que o Senhor deixou, eles tiveram uma boa educação, né? Na primeira lição que eu estudei aqui com a missionária Célia, a gente falou sobre isso, né? Que como Deus criou a terra, criou os céus, preencheu esse planeta, depois Deus criou o homem para ser um cuidador. A missão do homem era cuidar, dar nome aos animais, cuidar da fauna e por aí vai. Então, o homem foi criado com esse instinto de trabalho. Então, sim, Adão, legal, a sua sacada aí, Adão, ele pensou assim, olha, eu vou ter que ensinar meus meninos a cumprir essa missão. Então, assim, claro, cada um tem suas preferências, né? Caim começou a trabalhar na parte da lavoura, né? Sim. Eu fico imaginando Caim, eu tenho umas afeição aí por plantações, né? Eu gosto de ver a planta crescendo, eu gosto de semear, né? Abel não, Abel era aquele rapaz assim, mais da área dos animais, né? Eu vou cuidar dos... pastor. Isso, exatamente, né? Então, cada um seguindo uma linha, mas foram bem educados pelo seu pai, pela sua mãe, e estavam trabalhando. E assim, o contexto era favorável, é importante dizer isso, né? Sim. Caim não sofreu nenhum trauma para ter cometido o que cometeu. Né? Até mesmo pela origem, a gente vê que ele foi um filho amado e desejado. Muito querido, muito abraçado. E Abel também não é diferente, né? Abel também foi muito amado, né? O significado que se dá é outro, a gente vai sempre pela probabilidade, né? A gente não sabe ao certo qual era a intenção de Adão e Eva ao colocar esse nome, mas representou muito bem o que a vida de Abel era, né? Um sopro, porque tinha uma expectativa de vida longa e foi interrompida por causa do problema junto ao seu irmão. Sim. Né? Então, legal fazer essa contextualização, a gente entender, né? Sim. 2 filhos amados, com profissões diferentes, com significados diferentes, né? Que foram preparados para se tornarem cidadãos de bens.
Eu penso dessa forma, até porque tem casos na Bíblia missionária que parece que existe preferência dos pais em relação a um em detrimento a outro, né? Você vai ver alguns personagens da Bíblia cometendo esse erro. Mas no caso de Caim e Abel, parece que não foi esse. A Bíblia não fala disso, né? E a gente percebe que da educação que eles tiveram, porque o contexto é de uma oferta, né? E ambos vão oferecer essa oferta, Não né? são egoístas. Assim, eles estão fazendo algo lá para o Senhor. Eu penso assim, os pais ensinaram, Adão ensinou. Adão ensinou para eles, olha, você precisa ofertar ao Senhor, né, o seu melhor, você precisa ter isso. Então, assim, eles tiveram todo o respaldo para oferecer o melhor a Deus. Muito bem, verdade. Legal, porque a oferta é um presente. E pessoas egoístas, elas têm dificuldade de abrir mão do que é delas para entregar a alguém. Nem Caim e nem Abel, pelo menos pelo que o texto indica, tiveram esse problema. Os dois tiveram a preocupação de ofertar. Sim. Caim oferta, Abel também oferta. Agora, Deus rejeita a oferta de Caim e as próximas perguntas elas vão nos ajudar a entender. Sim. Então, missionária, obrigado. Vamos para a segunda, né? Acho que a segunda também vai ser bacana a gente pensar aqui um pouquinho, né? Por que Caim e sua oferta foram rejeitados? Eu acho, a gente de vez em quando faz a leitura de alguns textos da Bíblia, a lição bíblica que ela faz uma referência, a primeira de João 3, versículo 12, se você puder ler para a gente. Sim. Aqui também fala de Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, mas eu já li. Então, assim, eu queria que você lesse para a gente, por favor, 1 de João 3, versículo 12. Esse versículo é muito legal, porque vai fazer a gente entender por que foi rejeitado. Muitas vezes a gente fica muito preocupada com a oferta, né? Mas aquela oferta que é apresentada de forma visível aos homens, ela é a ponta. Mas a oferta, ela começa antes no coração, né? E esse versículo, ele vai nos mostrar isso. A palavra de Deus diz assim, ó: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E aí fala assim, e por que o matou? Porque as suas obras eram más, né? Então a gente percebe que a questão da oferta não é exatamente aquilo que está visível aos homens, mas quando começou no coração. E a palavra de Deus nos mostra que, embora Caim, ele foi amado pelos seus pais, ele foi ensinado, ele de fato estava com a tendência maligna, né? As suas obras eram más. Então, não foi a questão. Tem gente que acha que foi negado pelo que foi ofertado, E a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, esse texto está claro, né? Exatamente. Porque, assim, tem muita gente que acha que a dele foi negada porque não teve derramamento de sangue. Só que antes não há nenhum indício, nenhum texto bíblico que nos mostra que eles deveriam ter dado uma oferta, né, com derramamento de sangue. Pelo contrário, assim, foi uma oferta voluntária. Eles quiseram fazer essa oferta, e o texto nos fala também que Abel, quando ele vai ofertar, ele pega as primícias, ele oferta o que ele tinha de melhor. Quando Caim, ele pega o seu produto para ofertar. Então, assim, há muita coisa nessa oferta, né? Existe a intenção do coração, aquilo que Deus quer receber, porque o Deus que a gente serve, ele merece o nosso melhor. E assim, olha, você falando aí, o leque vai se abrindo, né? Para a gente pensar no assunto. Deus não precisa de nada, Anny. Deus tem tudo. Então, assim, aquilo que você, pessoal de casa, ofertamos, entregamos ao Senhor, do ponto de vista de necessidade, Deus não possui. Deus já tem tudo, ele é autossuficiente. Então, Deus não precisava da verdura, dos frutos de Caim. E Deus não precisava dos animais de Abel. Deus não precisa daquilo, ele criou todas as coisas, ele é dono de tudo. A razão pela qual Deus aceita e rejeita a oferta tem a ver com o caráter de cada um, com as intenções de cada um. E é dessa forma que a gente tem que encarar. Quando for entregar algo para Deus, né? Até falando de oferta, né, no Novo Testamento, a viúva pobre, quando ela chegou no templo e Jesus estava observando aqueles que ofertavam, tinham ofertas generosas, né? E quem pode ofertar com generosidade deve fazê-lo. E a viúva também ofertou, e na condição dela era uma oferta generosa. Só que em quantia, monetariamente, era inferior à oferta de outras pessoas, dos milionários que frequentavam o templo. E Jesus disse que a oferta daquela viúva era maior, porque ela tinha ofertado tudo aquilo que possuía, todo o seu sustento, porque o coração dela era puro naquilo que fazia, enquanto os outros ofertavam do que sobravam. Então, assim, é muito bacana você ter falado. Então, o ofertante tem que estar atento. Olha, o que nós ofertamos só tem valor para Deus
se o nosso coração estiver puro. Exatamente. Sem a pureza, Deus não recebe, não é, minha irmã? Então, assim, Caim, ele não foi rejeitado. E, assim, é interessante que, quando a gente olha para o texto, fala que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, né? Então, não é a questão apenas do que estava sendo apresentado ali, mas Deus, ele leva em consideração o adorador, a pessoa que está ofertando. E como você falou, Deus, ele não precisa da nossa oferta, mas ele quer que a gente ofereça para ele o melhor. E mais do que ele querer, ele merece. Ele merece o nosso melhor. E eu penso que isso é para tudo na nossa vida, né? Nós precisamos fazer como Abel, que é a próxima questão, né? Por que o de Abel foi aceito e o de Caim não? A gente sabe que Caim, de fato, ele já estava tendo uma conduta que estava mais tendenciosa ao maligno, ao pecado. As obras dele não eram boas. O próprio texto, né? O próprio texto de Gênesis, quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele fica sisudo, ele fica aborrecido, e Deus diz para ele, olha, se você fizer boas obras, a tua oferta será aceita. Sim. Né? Mas o inimigo jaz às portas. E o texto de 1 de João, ele descreve como é que estava a espiritualidade de Caim. Né? Ele era do maligno. Ele já estava sendo conduzido por maus sentimentos, ele estava sendo conduzido por más obras. Então Deus não aceita barganha, missionária. Sim. A pessoa vive de qualquer jeito, a pessoa está com o coração corrompido, cheio de mágoa, aí quer barganhar com Deus. Mas eu vou dar aqui uma boa quantia de fruta, no caso de Caim, né? Sim. Aí Deus vai desconsiderar o que tem no meu coração. E pelo texto não foi isso que aconteceu. Não, e assim, é tão lindo ver a forma de Deus agir, porque Caim, ele não ofertou a Deus como deveria ter sido ofertado. Deus rejeitou a oferta, Deus rejeitou a Caim, mas ainda assim continuou a amá-lo. Porque essa conversa que você falou agora foi após a oferta, né? Isso. Foi quando Caim fechou a cara e Deus vai lá e se relaciona com ele e fala, Caim, por que você está com a cara fechada? Olha, se você tivesse boas obras, isso não estava acontecendo. E ele faz um alerta assim, ó, o pecado, ele meio que coloca o pecado como um animal, né? O pecado está aí à sua espreita, mas você pode vencer. Ou seja, Caim tinha uma escolha. Ele poderia ter feito boas obras, né? E mesmo depois dessa oferta ser rejeitada, Deus não estava decretando uma rejeição permanente. Não, tanto que Deus vai falar com ele, né? Deus fala assim, Caim, é só você fazer boas escolhas. Deus, missionária, vou falar para você, pessoal aqui de casa, ele é o Deus das novas oportunidades. Deus é o Deus das segundas chances. Deus deu novas chances a Caim, mas a opção dele foi outra, né? Sim. Que a gente vai falar sobre isso, mas aí a princípio eu acho que é legal a gente falar sobre Abel. Sim. Porque Abel ofertou, sim, né? E a oferta dele, diferente da de Caim, foi aceita. E só um destaque que você falou muito bem, embora no Antigo Testamento, a partir do período sacerdotal, foi institucionalizada ali a oferta por meio de sacrifícios, conquanto antes disso já tinha essa oferta de derramamento de sangue, sim, mas a oficialização foi ali por meio do sacerdócio, né? De fato, Caim e Abel estavam ali nos primeiros anos da humanidade, não havia ainda um culto devidamente formalizado, institucionalizado espiritualmente por Deus, né? Então, o próprio texto não diz que foi por causa da ausência de sangue sim, que a oferta de Caim foi aceita. Em momento nenhum menciona isso. Não né? menciona. Então, seria uma suposição sem respaldo bíblico, né? Não foi necessariamente por causa disso, até porque o texto diz que o que Caim tinha na mão era o fruto da terra, ele trabalhava com a terra. Então seria até injusto se Deus dissesse, não, olha, vai lá, pega o animal que teu irmão cuida e traz aqui. Não, ele tinha que ofertar do que ele trabalhava, do que ele cultivava. Mas falando de Abel, que eu acho que a terceira pergunta, ela trata do tema, Sim. né? Se você puder, missionária, ler para a gente Hebreus 11, versículo 4, tem outro texto aqui referendado, mas vou me deter a esse. Porque Abel e sua oferta foram aceitos, né? Se quiser também o outro texto, que é a 1 de João, fique à vontade. Mas acho que esse texto aqui, Hebreus 11, 4, já ajuda a gente para poder o pessoal de casa ter a sua resposta sobre a questão. Sim, a palavra de Deus diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então, a gente vê que existe uma ação aí que faz toda a diferença. A fé. A fé de Abel fez toda a diferença. A gente percebe que a fé e a obra, elas precisam caminhar juntas. E Abel, ele tinha essa vida, ele demonstrava essa fé. E por causa da fé que ele tinha, a sua oferta foi aceita. Então, mais uma vez, a questão não era a oferta,
mas o ofertante, a vida, o coração que ele tinha, né? Ele tinha um coração que ele entendia quem era Deus, que Deus merecia o melhor. Ele ofereceu o seu melhor, no texto de Gênesis diz que ele ofereceu a primícia. Sim. Né? A ideia de primícia, né, na Bíblia tem a ver com o que é primeiro, mas não apenas no sentido de numeração, mas no sentido de qualidade. Sim. Então, assim, Abel vai oferecer a Deus, ele olha ali o seu rebanho de ovelhas, e assim, certamente tinha uma ovelha mais querida, uma ovelha que ele tinha mais apego. Talvez ele pudesse pensar, né, eu vou oferecer uma ovelha que eu não gosto tanto, mas ele, segundo o texto, ele pega das suas primícias, ele pega a melhor. Olha aqui, tá aqui. Essa aqui esse aqui é o meu melhor para Deus. A gente sempre fala muito, a gente conversa sobre reino lá na convenção, que Deus merece excelência, né? Sim. Deus não merece nada mediano, nada medíocre. Para quem já faz parte de uma comunidade evangélica e exerce um ministério, Deus não aceita uma pessoa que sabe cantar na igreja sem oferecer o seu melhor. Deus não aceita uma pessoa que sabe fazer uma faxina de qualidade no seu templo, fazendo de qualquer jeito. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. A excelência precisa ser o sarrafo. Menos que a excelência, Deus não aceita. E excelência não necessariamente é aquilo que todo mundo consegue fazer. A excelência é o melhor de cada um, né? É o melhor, é o caso da viúva, né? Isso. As moedas eram poucas, mas era tudo que ela tinha. Então se torna excelente, se torna tudo, né? E eu acho que isso, como a gente fala, em aplicar, pode ser em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor, ele sempre merece o nosso melhor, né? E é muito triste quando a gente vê pessoas agindo, acabando agindo assim como Caim, até entrega algo ao Senhor, mas não entrega o melhor. Né? Você falou dos músicos, por exemplo. O músico, ele não, a oferta dele não é só ali, no altar, não é só o momento que está cantando, é tudo que acontece antes. É o coração dele, até mesmo o tempo. Eu acho que o que é mais difícil da gente ofertar ao Senhor hoje, talvez seja o tempo, né? Então a gente às vezes acaba dando para o Senhor o tempo que nos resta. Mas o quanto que a gente tem dado para o Senhor do nosso melhor? O nosso melhor tempo também precisa ser dado ao Senhor. Estamos falando de gente que já está no meio religioso, Sim. né? Mas vamos pensar aqui em quem ainda não tem essa vida de cristianismo. Sim. E talvez utilize a seguinte justificativa: olha, eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo. Sim. Eu amo a Deus, mas assim, a minha rotina não me permite frequentar uma comunidade cristã, uma comunidade evangélica. Eu não tenho tempo de ler Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Então, servir a Deus tem a ver com renúncia. Por isso que Jesus disse, né? Quem quiser seguir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz que tem que ser carregada. Sim. E às vezes a cruz é sacrificar alguma coisa que a gente gosta de fazer. Uhum. Olha, você ir para uma igreja, você não vai para uma igreja frequentar um culto porque é um desocupado. A comunidade que serve a Deus não é uma comunidade desocupada. Está abrindo mão de alguma coisa. Então, você de casa, até que ponto você está disposto a abrir mão por amor a Jesus, por amor ao Evangelho? Abel abriu mão das suas primícias, Anne. Abriu mão ali daquilo que ele gostava para servir a Deus. E a Bíblia diz que ele e sua oferta foram aceitas, né? A Bíblia diz, inclusive, em Gênesis, depois que ele é assassinado pelo irmão, né? Isso é maravilhoso, os detalhes da Bíblia, né? Que o sangue de Abel, né? Ele clamava a Deus. É como se a história de Abel, assim, ficasse gravada na memória de Deus. Sim. Não é isso que... É como se o legado de Abel fosse preservado pelo Senhor. Isso é fantástico, gente. Depois que a gente deixar essa vida, a gente estiver na sepultura, aguardando a volta do Senhor, a nossa vida ser considerada um legado para Deus. Que coisa fantástica, né? Sim. E eu acho que, pastor, a nossa oferta também, eu acho que ela faz mais sentido quando a gente conhece mais intimamente aquele que estamos ofertando. Porque a gente está falando aqui de renúncia, e é uma renúncia mesmo. Você dispor do seu tempo é uma renúncia, né? Ainda mais nos dias de hoje, parece que o dia não rende. E aí você dispor. Mas quando você conhece aquele a qual você vai ofertar, eu acho que se torna mais fácil. Eu acredito lá, quando Abel ele separa as suas primícias, ele faz com alegria. E a oferta, ela é ligada a isso, a fazer com alegria, não é forçado, né? A pessoa, quando ela oferta, ela tem que ter prazer nisso que está fazendo. Mas eu acho que está inteiramente ligado em conhecer
a quem estamos ofertando. Tem a ver com o relacionamento entre o ofertante e o ofertado? Sim, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Abel tinha relacionamento com Deus, né? Esse Isso. relacionamento lhe permitia Exatamente. abrir o coração, né? Até porque quando se ama a missionária, quando se ama, não se mede esforços. Não é verdade? É verdade. Eu ainda não tenho filho, em breve terei, se Deus assim permitir. Aí eu e minha esposa, às vezes, a gente está andando aí pelas lojas de crianças, de roupas de bebês, são as mais caras. Acho que você viveu essa experiência, caramba, mas o tamanho do pano que foi usado para fazer roupa é menor? O sapato, o material, usou menos matéria-prima, porque é mais caro. E a impressão que eu tenho é a seguinte, é porque os lojistas sabem que os pais não vão medir esforços para comprar. Quando se ama, não se mede esforço. Não. Quem ama a Deus, não está preocupado, é para abrir mão, é pelo Senhor, abre. Faço com muito prazer. Eu acho que essa foi a grande diferença. Então assim, acho que Abel assim demonstrou seu amor por Deus, né? Olha, eu vou abrir mão. Sim. Caim não, olha, eu tenho que fazer, né? Eu tenho essa impressão também, que os dois eles foram educados, eles foram ensinados, mas Abel, ele sabia quem era Deus, ele tinha esse relacionamento, e ele dá o melhor, né? Caim, eu tenho a impressão que ele segue um protocolo, sabe? Ele fala assim, eu tenho que ofertar, e ele vai e oferta. E aí a gente volta a falar assim, aí não faz diferença para Deus, né? Se você der a oferta, Deus não precisa, mas Deus, ele quer o relacionamento, ele conhece a sinceridade do nosso coração, né? Ele sabe exatamente tudo o que passa no nosso coração. A quarta pergunta, missionária, eu acredito que a gente talvez até tenha respondido, mas aí eu acho que eu vou aproveitar para a gente explorá-la, né? Que tem alguns textos aqui sugeridos pela lição, que nos pergunta sobre a ênfase desses textos, né? Se está nas ofertas ou nos ofertantes, né? O que é que esses textos nos ensinam? Tem alguns textos aqui, não vou ler todos, mas se você puder ler para a gente Salmo 51, 17 e depois Mateus 5, 23 a 24, só para a gente pensar um pouco, né? Quando você separa os textos aí, a oferta é um presente. A nossa vida é uma oferta. Os nossos dons, quando contribuem para o progresso do reino, é uma oferta. O nosso dinheiro, porque tem gente que não frequenta uma comunidade evangélica que talvez tenha uma certa resistência quando se fala em dinheiro. A gente é contra a teologia da prosperidade. Uma pessoa ser obrigada a entregar recursos no templo, isso não faz parte dos princípios do evangelho. Mas a Bíblia fala, sim, de entregar recursos voluntariamente. E não pode ser mesquinho. A Bíblia fala que é como a semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então, até no que a gente está estudando, tem a ver também com aquele momento da oferta do templo. Sim. Na igreja tem a oferta, né? E dizem, né, que às vezes algumas pessoas procuram a menor quantia para ofertar, né? Será que isso não quebra um princípio? Como também quebra o princípio ofertar com as intenções erradas. Sim. Existem as intenções certas. Sim. E eu acho que esses textos podem nos ajudar a pensar nisso também. Sim. Em Salmos, fala assim, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. E em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. E aí eu queria ler também, pelo menos a primeira parte de Joel, se você me permite. Joel 2:13. Isso, que diz assim, ó, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A gente vê nesse texto, em todos os textos, que Deus está muito mais interessado no coração, que a oferta que agrada a Ele é um coração quebrantado, é um coração humilde. O que agrada ao Senhor é o nosso coração, é aquilo que nós temos para ofertar. Não exatamente a oferta que está sendo entregue. É claro que a gente precisa entender que para Deus a gente tem que entregar o melhor. Porque aí nessa pessoa vai pensar assim, não, mas eu tenho um coração bom. Não, tudo tem que ser com excelência ao Senhor. Quando eu estava estudando isso, eu estava pensando justamente nessa questão financeira. Às vezes quando a gente vai ofertar, existe um perigo muito grande de a gente não entender quem de fato é Deus. Porque Deus, ele é soberano, né? Deus, ele tem todo o poder e ele merece toda a honra e toda a glória. E eu fico pensando assim, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa para os meus filhos, ou dar uma festa de aniversário para os meus filhos, eu procuro dar o melhor. Eu penso na decoração, eu penso na comida que vai estar lá, na música, eu penso nos detalhes, porque eu quero que meu filho tenha honra na festa dele. Mas, de repente, quando eu vou fazer algo na igreja, eu não me atento aos detalhes. Eu não penso, eu não vou querer gastar dinheiro, aí eu guardo dinheiro para, de repente, colocar uma decoração, para fazer uma boa alimentação, para cuidar. E eu falo assim, mas Deus, ele não merece o meu melhor?
né? Aí vai falar assim, mas missionário, isso aí não é para Deus, é para as pessoas que estão lá. Não, mas isso tem a ver com o reino, né? A ideia do relacionamento da igreja, de ofertar, de investir dinheiro na igreja, é agradar o coração de Deus, porque a igreja é dele. Quando a gente investe na igreja, a gente está cumprindo aquilo que o Senhor falou, que é atrair pessoas para Cristo. O nome do Senhor é exaltado. É a intenção, Exatamente. a tal da intenção de Abel. E como você leu, né, o coração da pessoa que oferta precisa estar empolgado, entusiasmado, animado. Estou aqui apresentando sinônimos de maneira proposital. Quero ser didático, quero ser pedagógico, né? Essa é a ideia, tem que ter um entusiasmo, né? Sim. E o ofertante, é legal esse texto de Jesus que você leu, né? Jesus falando sobre oferta, ele diz assim, ó, quando você for ofertar e você lembrar que tem algum problema, que Deus quer o coração do ofertante puro. O texto diz, deixa a oferta, resolve e volta. O texto não diz, já que você está assim, Deus não recebe. É. Ah, não pode parar, tem que ofertar. Não é só de questão de recurso, falamos muito bem, de propósito aqui. Tudo que a gente faz para Deus, ó, tem que continuar fazendo. Aconteceu um problema, eu não tenho que parar, eu tenho que resolver. E foi o que Deus propôs para Caim, viu? Foi, esse diálogo depois me pegou muito, porque eu falo assim, como que pode um amor ser assim, né? A gente faz as coisas como no caso aqui de Caim, ele não ofertou o melhor ao Senhor. A vida dele já era uma vida de obras que não agradavam o coração de Deus, mas Deus não desistiu dele. Deus vai conversar com ele, eu vejo até um tom de preocupação, sabe? Caim, por que você tá com essa cara fechada? Muda! Se você fizer boas obras, isso acaba. Deus não disse, o problema é dele. Não, ele fala assim, olha Caim, o pecado ele tá te rondando, mas você pode vencer, né? Então, não existe justificativa, porque às vezes as pessoas querem justificar. Ah, mas conforme como eu fui criado, aí a gente já vê que não era o caso. Aí, mas as circunstâncias que eu vivo, e Deus está falando assim, não importa, você pode vencer. A gente sempre pode vencer o pecado, por nós não. Mas o Espírito Santo nos dá essa condição de vencer o pecado, né? Então, se a gente obedecer ao Senhor, a gente criar mais intimidade com Deus, a gente buscar conhecer a Deus para agradar, a gente consegue fazer isso, né? Aí a gente volta à ideia da intimidade com o Senhor. Caim teve a opção de mudar a sua oferta, melhorá-la, mas ao invés disso, a Bíblia diz que ele ficou com inveja do irmão e o matou, né? Sim. Isso é muito triste, missionária, porque a pessoa tem a condição de melhorar, mas ela não quer oferecer a excelência e tem inveja de quem oferece. Sim. Então, para esse tipo de pessoa, no caso de Caim, é mais fácil. Ao invés de subir o degrau, na cabeça delas é mais fácil derrubar alguém que está no degrau acima. Sim. Alguém que está com um sentimento puro, né? E foi o que Caim fez. Caim matou e teve a capacidade de negar, né? Quando Deus lhe perguntou, onde está teu irmão? Sim, e eu tenho a impressão, lendo assim, que foi tudo muito premeditado. Caim, ele conversou com Deus, ele teve esse alerta, né? Mas ele faz tudo pensado, porque se a gente for ver, ele não agiu no calor da emoção, né? Não que justificaria, mas não foi uma coisa assim, Deus rejeitou, eu fiquei tomado pela ira, fui e matei o meu irmão. A gente percebe que ele chama o irmão para ir para um lugar deserto. Ele vai para um lugar onde nenhum olho poderia ver, como se ele pudesse fazer escondido. Então, ele traça tudo certinho para cometer isso. Ou seja, foram escolhas. Ele teve escolhas, né? Foi tudo pensado. Infelizmente, ele teve escolhas ruins, que tiveram consequências. Mas ele sempre teve a oportunidade de fazer o certo. Se tornou um exemplo negativo, enquanto a oferta de Abel e o próprio Abel se tornaram referências, né? Abel aparece na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia está elogiando pessoas que serviram a Deus, cuja terra não era digna dos pés deles. Aparece quem? Aparece o tal de Abel, que teve fé e teve pureza naquilo que realizou. Missionária, ótimo, excelente seus comentários. E eu gostaria de impulsionar você para a aplicação daquilo que a gente conversou. Claro que a gente aplicou algumas coisas aqui, sim, mas a lição bíblica tem uma parte bacana aqui, denominada lições para viver, né? Sim. Porque assim se faz teologia, você interpreta a Bíblia e você aplica a Bíblia, né? Então, tem duas lições aqui que eu vou lê-las para que você possa produzir o seu comentário sobre ambas as sentenças, né? Sim. Uma oferta que agrada ao Senhor é marcada pela voluntariedade. Uma oferta que agrada ao Senhor é marcada pela sinceridade. Então, a gente tem aqui a recomendação bíblica, com base na interpretação da lição.
de voluntariedade e sinceridade. O que você tem a dizer sobre isso, fazendo o link com a oferta de Abel? Sim, a primeira é essa ideia de ser voluntário sem ser algo que nasce no nosso coração. A gente percebe que Abel, ele teve prazer em ofertar ao Senhor, em tirar o seu melhor para dar para Deus, né? Não pode ser por obrigação. Eu acho que até quando a gente faz as coisas, como eu falei, Caim acabou fazendo ali por um ritual, pelo menos é a impressão que eu tenho que ele seguiu um protocolo. E a gente faz aquilo de forma mecânica, porque alguém mandou, porque alguém exigiu, ou às vezes até, pastor, porque o nosso orgulho pede isso, não é verdade? Vaidade. A vaidade pede isso, mas não adianta, porque não é isso que Deus quer. Deus, ele quer uma oferta que seja voluntária, ou seja, que nasce no nosso coração. E assim, não tem como não ofertar a Deus de uma forma voluntária quando a gente conhece a Deus. Porque não tem nada que você possa dar a Deus que pague o que Ele já fez por nós, o que ainda vai fazer. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer dar a Deus, né? Até porque a gente é devedor, né, missionária? Sim, exatamente. E assim, quanto mais conhece a Deus, mais você quer dar. E mais que você dá, não paga. Deus tem muito crédito. Sabe aquela pessoa que faz tudo pela gente e a gente não consegue dizer não? Uhum. Todos nós temos alguém assim, né? Que nos estende a mão sempre. E quando ela pede, caramba, não dá para negar. Eu penso que deve ser dessa forma que Deus precisa ser enxergado por nós. Não dá para negar para Deus. Não dá. E é sempre muito bom, né? E a segunda marca é a sinceridade. Que foi que a gente falou assim, Deus ele conhece o nosso coração. A gente pode até enganar os homens. A gente pode até produzir algo muito bonito. E aos olhos do mundo, as pessoas olharem e admirar. Falar, nossa, que lindo, né, essa oferta. Cada um de nós vai ter algo para ofertar ao Senhor. Até como no exemplo aqui dos irmãos, né? Cada um deu, segundo o seu trabalho, aquilo que tinha para ofertar. E aí a gente faz, de repente, até pela questão do orgulho mesmo, para mostrar, mas Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração. E foi como eu falei no começo, a oferta, a visível, é apenas a ponta. Porque a oferta, ela começa internamente. Ela começa no nosso modo de viver, começa no nosso devocional, na intenção e no desejo de conhecer a Deus, de ler a palavra. É muito difícil a gente ofertar ao Senhor se a gente não conhecê-lo. É aquela questão, por exemplo, eu vou dar um presente pro meu marido, eu sei como dá, eu convivo com ele, eu conheço. De repente, se eu for dar para outra pessoa, eu vou errar. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer Ele. E eu só conheço a Deus olhando para a palavra. Então, não adianta eu querer investir na ponta, se eu não fazer lá no começo mesmo como um verdadeiro adorador. Até porque Deus fala isso, né? Que Ele busca os verdadeiros adoradores. Ofertar a Deus tem que ser sempre nessa perspectiva de sinceridade e de voluntariedade, né? Fazendo aí uma ligação com a prática cristã de se reunir no sábado, no nosso caso, né? Sim. Nós somos uma igreja que aos sábados, muitas igrejas nossas também se reúnem ao domingo, além do sábado, mas o nosso culto do fim de semana, ele é o reflexo da semana. Uhum. Né? Se o culto que eu prestei a Deus com os meus irmãos no sábado, no templo, ele pareceu assim insignificante, pode ser um sinal que a minha semana com Deus tenha sido insignificante, porque Deus está presente. No caso de Caim, não bastava assim preparar um momento específico, ele tinha que ter uma vida de sinceridade e voluntariedade, e Abel tinha essa vida. Sim. Isso fez toda a diferença. Missionária, maravilha, né? Aplicamos. A lição bíblica nos recomenda um desafio. A gente precisa ser desafiado a colocar isso em prática, né? Tiago 1:22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, não vos enganando com falsos discursos. Então a gente não pode tornar a palavra um mero discurso, uma mera retórica. Tem que colocar na prática. Então a nossa Escola Bíblica Especial, ela tem essa proposta de apresentar ao pessoal de casa um desafio. E eu gostaria de pedir a sua licença para o pessoal de casa assistir e ouvir sobre esse desafio, que é muito importante para a sua vida, com base na lição que foi apresentada hoje. Você conseguiu entender por que Abel e a sua oferta foram aceitas, enquanto que a oferta de Caim foi rejeitada? O que aconteceu? Olha, nós aprendemos no estudo dessa lição que Abel consultava Deus, caminhava com Deus, fazia a vontade de Deus, enquanto Caim
caminhava afastado de Deus e tomava suas próprias decisões, escolhia e fazia aquilo que ele achava que era o correto. Sabe que a nossa tendência é andar no caminho de Caim. Nós sempre nos achamos donos do nosso nariz, queremos fazer as nossas próprias escolhas e muitas vezes não consultamos a Deus e o resultado disso, um caos. Então, o desafio para você nesta semana é: faça uma análise de como você caminha. Se você está caminhando no caminho de Abel, ou seja, pede direção de Deus, pede orientação, o conselho dele, escuta a voz dele, caminha junto com Deus, ou você está trilhando o caminho de Caim, querendo fazer suas próprias escolhas, sem consultar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração e te oriente. E aí, sabe o que você pode fazer? A partir do momento que você entende isso, ajudar aqueles que estão caminhando na estrada de Caim. Então, mostre que nem sempre as nossas escolhas elas são as melhores e nem sempre elas agradam a Deus. Então, vamos procurar buscar a Deus, pedir a sua direção e com certeza o resultado é vitória. Muito bem, este é o nosso desafio, se Deus permitir, vamos colocá-lo em prática. Temos uma semana inteira, porque semana que vem tem outro desafio, missionária. E foi muito bom ter você com a gente, viu? Amém. Obrigada, muito legal, pastor. sua primeira vez aqui, né? Foi escalada aí pela missionária Célia e está aqui para servir a Deus com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, as igrejas que você lidera, trabalha, que Deus continue te usando para a glória dele. Eu queria pedir uma gentileza, né? Para você fazer uma oração por este programa, uma oração pelo pessoal de casa. A gente tem uma boa audiência, tem muita gente aqui que vem para aprender, mas são pessoas como nós, sujeitas às paixões deste mundo, às limitações, às dificuldades e precisam muito da graça de Deus. E quem sabe, num momento de estudo como esse, Deus resolve fazer um milagre na vida delas. Amém. Você pode orar pela gente, missionária? Com certeza, vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor, Tu és tão bom, Pai. Nós passamos esse momento aqui estudando a Tua Palavra, Senhor, e nosso coração se enche de alegria, porque é maravilhoso Te conhecer, Pai. É maravilhoso saber que há um Deus tão bom que cuida e que nos busca até quando erramos, Pai. E nessa lição a gente aprendeu sobre a oferta. E o nosso pedido, Pai, é que o Teu Santo Espírito venha nos instruir sempre mediante a Tua Palavra para que a nossa oferta venha agradar o Seu coração, Pai. Que a gente não venha fazer uma oferta simplesmente para agradar homens, Pai, ou até mesmo para agradar o nosso ego e cometer o mesmo erro que Caim e sermos rejeitados, a nossa pessoa e a nossa oferta. Mas pelo contrário, Pai, que mediante a Tua Palavra, cada irmão que está em casa, Senhor, cada irmão que estudou isso consiga aplicar em sua vida. Que não seja somente no ouvir, Pai, que isso aqui não seja só um mero protocolo, mas que a Tua Palavra venha entrar no nosso coração e que a gente seja transformado por ela, para que a nossa vida inteira seja uma oferta agradável a Ti, Pai. Eu quero Te agradecer também por essa escola bíblica, Senhor Jesus, que tem nos abençoado tanto, Senhor, que a gente tem aprendido tanto. Obrigada, Senhor, por cada líder, cada professor, Pai, cada representante que passa por aqui, Senhor, e que o Teu ensino possa chegar e alcançar mais e mais vidas para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, missionária. Deus abençoe. Abençoe seu ministério, seu esposo, suas crianças. Foi uma satisfação tê-la com a gente. Obrigada. Deus abençoe. Leve a paz para os irmãos das igrejas que você atua ali no litoral sul de São Paulo. Você de casa, nosso grande abraço. Muito obrigado por ter nos assistido. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. A gente precisa muito engajar esse programa, essa TV, porque outras pessoas que não conhecem o Evangelho precisam ser alcançadas. E de repente um clique seu aí, ó, uma curtida,
um clique no sininho ou um compartilhamento pode fazer toda a diferença. O meu muito obrigado. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.